tem alguma maneira de recolocar o disco na posição correta para que não desloque tanto para anterior? Michele, normalmente o disco articular, uma vez deslocado, ele não volta mais. Tem essas teorias de recapturar o disco com menos de 6 meses que ele está deslocado, mas o disco, depois que ele está totalmente anteriorizado, que ele não tem mais essa redução, normalmente você não consegue mais recapturar esse disco. O que normalmente a gente faz? A gente procura alternativas terapêuticas para você fazer uma reformatação desse disco, ou seja, exercício terapêutico em cima, entre cabeça da mandíbula, disco articular e fossa mandibular, para que você, na verdade, forme um pseudodisco naquela região onde, entre o disco articular e tecido retrodiscal, normalmente você tem um tecido conjuntivo denso fibroso. Então, o tecido conjuntivo denso fibroso é um tecido que recobre tanto cabeça da mandíbula quanto fossa mandibular. E esse tecido conjuntivo denso fibroso é um tecido diferente das outras articulações. É um tecido mais adaptável a cargas mastigatórias, principalmente. Então, esse tecido conjuntivo denso fibroso que fica ali entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, entre as duas estruturas ósseas, ele, em boa parte dos casos, ele forma um pseudodisco. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, que às vezes os alunos perguntam, mas não vai ficar batendo osso com osso? Não bate osso com osso, porque você tem esse tecido conjuntivo denso fibroso e, além disso, você tem a área de tecido retrodiscal. O tecido retrodiscal é o que liga a parte posterior do disco. Então, você tem a lâmina dele superior e a lâmina inferior. Ela é altamente inervada. Porém, todo tecido, um exemplo que eu sempre dou é esse. Por exemplo, quem toca violão, por exemplo, quando você começa a tocar violão, o que acontece com a ponta dos dedos? Ela começa a ficar rígida, começa a formar pequenos calos. Então, todo tecido que você tem no organismo, a partir do momento que você começa a friccionar algo em cima dele, ele começa a ter uma certa resistência e ele começa a ficar enrijecido, ele começa a encontrar resistência. Então, esse tecido retrodiscal, junto com o tecido conjuntivo denso fibroso, você acaba formando um pseudodisco.